Fala pessoal, boa noite. Mais um episódio do Frontalizados aqui começando. Agora, oficialmente o co-host Dr. Anderson Paiva, já hoje com um convidado de peso, né, Anderson? Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que vocês estiverem nos vendo ou ouvindo aí. Hoje a gente tem a honra de receber aqui um grande amigo, conheço há muito tempo, companheiro de residência, muita história junto aí, o professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, o Dr. Rubens Gisbert Cury. Rubens, prazer te receber aqui, cara. Muito legal mesmo. Obrigado, Anderson, pela introdução. Obrigado, Fernando Freu. É um prazer. Eu e o Anderson, para quem não sabe, fizemos residência junto. Não vou falar quando foi, Anderson, mas faz pouco tempo. E o Ah, Freu é mais. óbvio. O Freu é jovem, né? Ele veio depois. Acho que o Freu nem foi nosso R-, né? Eu Ele fui veio R-, foi foi o R-. R-1 de vocês aí. Não, R-2, na verdade. Era a turma de vocês, depois a do Paulo e depois era a minha. Depois é de tua. Isso, exato. Então, tivemos bons momentos juntos no HC e seguimos aí tocando o barco. Mas obrigado de novo pelo convite aí. Legal. O Anderson, o computador aqui tá pesado, viu, meu? Essa de hoje aqui tá uns 300 quilos. A mesa tá até entortando aqui. Receber um cara desse aqui no podcast não é para Pois qualquer é, dia, não, né, meu? pois é. Ô Rubens, vamos começar. Assim, a gente tem um monte de coisa para te perguntar. Vamos começar aqui com uma pergunta meio inusitada. A gente quer falar bastante da sua carreira acadêmica, assim, uma produção científica muito profícua, né? E assim, e muito jovem, né? A gente terminou a residência no ano passado, você já é livre docente. Mas antes disso, me conta um pouco o que você faz no seu tempo livre quando você não está diretamente envolvido com neurologia, ciência, academia e tudo mais. Então, atualmente, eu tento me exercitar um pouquinho, fazer o aeróbico. Eu fazia academia antigamente, mas não rolava tanto aeróbico. Eu não gosto tanto de esteira e bicicleta. E aí eu fui para o tênis. Eu joguei quando era adolescente. Na época me empolguei. Não era bom, não, mas me empolguei. E depois, quando agora estou num prédio faz uns 2 anos e meio, que tem quadra lá embaixo, meu, eu estou jogando umas 3, 4 vezes por semana. E é um esporte muito gostoso, porque é um baita aeróbico e tem essa competitividade com o pessoal do prédio. Inclusive, meu prédio tem um monte de gente que começou a jogar faz pouco tempo e os caras vão crescendo junto. Então, isso é um lazer que eu tenho. O outro é ficar com as minhas meninas. Eu tenho uma filha de 4 e uma de 2 anos. Então, talvez, assim, hoje é o que mais no tempo livre eu faço. Eu tento, embora a agenda é muito cheia, eu sempre chegar em casa, elas estão acordadas, para ficar lá embaixo um pouco no pré, na brinquedoteca. Ou às vezes a gente vai, eu moro perto do Parque do Ibirapuera, a gente dá um pulo lá. E isso, sem dúvida, é uma coisa que é o combustível nosso no dia a dia. Então, eu tento assimilar que é família, esportes e tocar o barco. Legal. Recomenda tênis para os seus pacientes? Então, assim, o tênis tem algumas vantagens, né? Porque o esporte que é fácil de você fazer, porque você precisa de mais uma pessoa só, diferente às vezes de um esporte coletivo. Ele tem menos lesão para uma pessoa de mais idade que outros esportes, como futebol, por exemplo. É um baita aeróbico, treina coordenação, então eu acho que é um esporte excelente. Tem pacientes mais jovens que fazem beach tênis, tem alguns pacientes mais idosos que fazem tênis de mesa, inclusive em São Paulo, está tendo várias academias que você paga lá um mensal e faz tênis de mesa, ou quem tem a oportunidade de fazer o tênis de quadra. Mas é um esporte com um overview excelente. Né? Legal. Eu ouvi umas histórias já de que tênis e golfe são os esportes que o sujeito consegue chegar mais longe praticando, chegar aos 80 praticando. Nunca li nada a respeito. Você conversa, você já ouviu algo a respeito disso? Não? Não tem, eu até. A gente tem um paper, acho que do ano passado, que eles falam de longevidade. O tênis está lá. O golfe, acho que estava, e tem alguns esportes que até não, a gente não faz muito no Brasil. Mas tênis sempre aparece nessas listas de longo ideal. É uma edição, tem bias aí, provavelmente, da população selecionada, mas que é um baita aeróbico, acho que é inegável, porque a bolinha vai no canto, você sai correndo, você não consegue modular tanto. Mas com certeza tem associação aí com longevidade. Bom, Anderson, e ficar com a tua filha certamente deve ser muito agradável com as suas filhas, né? E quando você está assim no trabalho, como é que é a tua rotina? Assim, conta pra gente um pouco da tua rotina, como é que é a tua semana? Assim, você tem uma rotina fixa? Você não tem uma rotina fixa? A gente queria conhecer um pouco mais isso de você. Conta pra gente. Então, hoje em dia, minha rotina ficou mais fácil, porque hoje o nosso consultório em São Paulo é do lado do Hospital das Clínicas. Então, o que que acontece? Eu fico praticamente nesse perímetro full time.
exceto quando tem cirurgia de DBS, que aí são os hospitais, você vai e fica lá o dia inteiro. Mas tirando cirurgia, ou eu estou no consultório, ou eu estou no HC. No HC, eu participo dos ambulatórios e da parte de ensino, e consultório é o dia a dia de atendimento. Então, você pegar a semana, de segunda a sexta, eu tenho consultório, e vários períodos à tarde e alguns de manhã, por exemplo, sexta de manhã eu estou no HC. Então eu faço esse revezamento. Dá para ir de carro, mas se você for pensar em atividade física que a gente está falando agora, são 3 quadras, dá para subir aqui, está lá perto. Então Você vale a faz pena. escolhas saudáveis ali, né? Exatamente, Ah, exatamente. muito bom, muito bom. Ô Rubens, e livre docente, cara, assim, você deve ser o livre docente mais novo do HC, ou certamente da Neuro, né? Porque livre docente, quando eu estava lá na residência, sempre vi uns caras bem, com muito cabelo branco já, né? Como é que foi essa trajetória aí? Como é que é isso? O que que é isso? Explica para quem não é do meio, o que é um professor livre docente. Não, isso é assim, a gente, há uns 10, 12 anos atrás, realmente de docente era o cara de cabelo branco, 60 e poucos anos de idade. Eu acho que assim, é a visão muito do departamento, realmente hoje mudou um pouco, mas a livre docência, ela é o ápice dos títulos que você pode ter dentro de uma carreira acadêmica, na verdade. É importante diferenciar títulos acadêmicos de emprego, de função dentro do hospital. O cara pode ser livre docente e nem ter um cargo no hospital. Então, a livre docência ela vem numa trajetória da pós-graduação estrito sensu. Então, você começa com mestrado, você tem doutorado, pós-doutorado e livre docência. É o final. Se a gente pegar, assim, mestrado e doutorado, principalmente doutorado, você tem lá um projeto que é super complexo e tem que ser original. O pós-doutorado é um cara que, obviamente, fez doutorado, mas não faz muito tempo que fez o doutorado e geralmente continua um pouco a linha de pesquisa dele. Então, é um cara mais maduro e ele tenta tocar pesquisa sozinho, até com um supervisor. Não é que ele nem tem orientador. Exato. Aí tem um gap grande, geralmente, do pós-doc ou do doutorado para a livre docência, porque a livre docência, na verdade, o que você defende lá é uma linha de pesquisa. E, poxa, a gente sabe como é difícil fazer linha de pesquisa, leva anos para fazer isso. Por isso que sempre, Anderson, a livre docência foi feita lá na frente. Agora, é óbvio, se você tem uma oportunidade em 30 e 40 anos de idade de fazer bastante produção, eu acho que chegando ali no final de 38, 40. Eu me lembro que uma vez eu vi uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, ele fez livre docência com 37 anos. Eu não tinha feito ainda, mas era uma coisa que eu falava, brincando, eu falava, eu quero fazer antes que esse cara. Eu não fiz. Eu fiz em 2023, eu tinha acho 40 anos, ou pouco, 39. Então, assim, mas se você faz uma carreira e tem uma linha de pesquisa sólida, você pode, teoricamente, fazer docência. A idade não é o fator limitante, ela é um pouco limitante porque você precisa de tempo para fazer pesquisa. E depois a docência é o último título acadêmico, não tem nada depois, e você vai, obviamente, tocar a carreira depois. E uma pergunta que eu tenho, duas, na verdade. Você se tornou livre docente com que idade? E o quanto que você vê da importância da livre docência na sua atuação como médico, assim? O que que você enxerga da importância disso? Então, foi 39 para 40 anos. Na época, eu acho que a livre docência, ela te solidifica dentro de um grupo, né, Frego? E isso te traz um respeito numa universidade. Isso é às vezes difícil para as pessoas entenderem, mas assim, o que mudou na tua vida de um dia para o outro? Se você for ver nada, assim, em termos palpáveis. Eu continuo lá no ambulatório, tem os cargos lá de chefia nos ambulatórios, mas a livre docência, mas dentro de uma instituição, os títulos, eles te ajudam, obviamente, a comunicação entre os pares, entre os departamentos, te dá um pouco mais de respaldo e respeito. E isso é bom para o grupo porque fortalece. Você tem um grupo de genética que tem lá 3 docentes, 8 doutores, pô, é um grupo forte, provavelmente. Um grupo que não tem ninguém, que tem título, você fala, pô, mas o cara é a produção desse pessoal. Então, eu acho que esse é um fator. O outro é para agências de fomento, que a gente depende delas para fazer pesquisa, ajuda, porque, obviamente, quanto mais títulos o pesquisador principal tem, isso dá mais credibilidade para você e, consequentemente, uma agência, por exemplo, CNPq, FAPESP ou ACAPES, vai, obviamente, ter mais base para falar, peraí, meu, esse cara tem um currículo, fez isso, provavelmente vale a pena investir nessa pesquisa. Então, eu acho que abre portas locais numa instituição, mas também extra instituição. Acho que essa foi o principal game changer pós-docência para mim. Legal. E como é que foi o caminho, assim, como é que foi construído?
assim, conta um pouco assim dos mentores e antes da gente entrar na linha de pesquisa propriamente dita, do caminho, assim, como foi. Da livre docência. Até lá, Até lá, pegando aí, foi faz um assim, se você resumo aí. pegar o timeline, então eu fiz fellow em 2011, de Parkinson nesse momento, doutorado em 2014. Então eu queria fazer meio curto mesmo, quer dizer, na nossa geração, às vezes demorava, pô, a pessoa ia fazer, mas eu falei, meu, não tem porquê, é uma coisa tão complexa, vamos acabar com isso aqui, eu falava para o Daniel Ciampo, que foi meu orientador. Aí depois eu fui fazer o pós-doc, eu acabei o doutorado, e eu já quis fazer o pós-doc fora, então foi meio rápido, e eu precisava de bolsa da FAPESP, você pode pedir bolsa quando você defende a tese, então eu lembro que foi super corrido pegar um visto francês, mas beleza, deu certo, então em 2016 fui para fazer o pós-doutorado, e quando eu voltei eu sosseguei o facho, eu falei, meu, tá bom, agora vamos tocar a vida, assentei um pouco, continuei fazendo pesquisa, aí passado, então vamos por aqui, quase 7 anos, na época o professor Nitrine, ele me convidou para fazer docência, que é o titular nosso na época, quando eu fiz docência, agora é o Dr. Luiz Henrique. Então, ó, Rubens, a gente viu tua produção, aulas dadas, porque na verdade não é só produção científica, você tem que ter a parte de acadêmica de ensino, tem que ser forte, tem geralmente ter dado aula fora do país, aula para graduação é super importante. Então ele pegou lá e falou, meu, dá para fazer, porque daí você passa lá no conselho do hospital, tudo bem, esse candidato prestar, e obviamente é uma prova, não quer dizer que vai passar. Aliás, a prova é extremamente difícil, depois a gente pode até comentar, uma prova pesada, você fica 1 ano e pouco se preparando. Então foi uma trajetória assim, né? Eu não acho que você, no doutorado, pós-doutorado, fala, quero fazer docência. Calma, meu, vai produzir, você precisa fazer muita coisa depois, para depois um dia alguém geralmente te convidar. É mais ou menos assim que funciona, não é você fala, quero fazer. Você entendeu? Ou Para seja, quem não sabe, o Rubens dá aula aí já há alguns anos, praticamente todo ano no MDS, né? Que é o Congresso Internacional da Movement Disorder Society, que é o principal congresso da área, né? Então é o tá que eu ia sempre falar, nas né? cabeças. Tem que ser um Rubens da vida para conseguir. É, Não, eu É um acho, cara eu que acho. tem um foguete, né? O cara é um Mas eu trator, acho, né? mas Alfredo, agora falando sério, eu acho Eu que tô o falando fato de eu ter, sério também. não, de eu ter feito jovem, isso abre portas para você, inclusive, o pessoal que vem forte, porque qual que é o desafio, pessoal? Quem faz doutorado hoje, a tendência é acalmar depois do doutorado. Doutorado você prepara a pessoa para poder orientar outras pessoas. Né? Doutorado é geração de conhecimento. E realmente ele é estressante, né? Você vê que quem lê bastante Nature e Science, eu sei que o Anderson gosta, eles viram e mexem e colocam o burnout do PhD student. Então, e aí o cara tende a diminuir muito a atividade depois. Mas, para uma universidade, é fundamental saber o que você fez depois. Tanto é que o currículo lá na você, mano, tudo bem, doutorado a gente já sabe, você fez, você publicou. E o que você fez depois? Aqui que muitas pessoas e não é um erro ou uma crítica, mas a maioria está aceita e fica lá no cargo e, já fiz o doutorado. Mas, então, eu acho que o desafio é esse. E eu acho que o fato de eu ter feito relativamente jovem motiva quem é mais jovem como vocês. Fala, pô, vamos continuar produzindo que, pô, por que não, daqui a alguns anos, chegar lá se o cara gosta também acadêmico, vocês entendem? Então, acho que esse é o Mas legal da coisa. o Anderson Rubens, aproveitando o ensejo, você tem a opção, a depender da linha de pesquisa, isso muda de regra de departamento para departamento. Depois você me corrija se eu estiver errado, tá? Muda do departamento para departamento. Mas a depender, você tem a opção de ir do doutorado direto para a livre docência. E agora, por exemplo, eu estou fazendo o meu projeto de pós-doc. O Anderson, eu não sei se vai fazer o pós-doutorado, ou não, se tem interesse ou não, mas é, você acredita que é importante fazer o pós-doutorado antes de ir para a livre docência? Ou você acha que esse caminho não é exatamente uma rua que deve ser seguida assim nessa linha? Não, não é um, não é, quando você tiver numa banca, na banca de docência são 5 professores, geralmente titulares de diferentes instituições, eles vão fazer várias análises. Pós-doutorado não é algo que pesa. O que pesa é você ter publicado tudo que você foi aluno ou foi depois mentor. Então, por exemplo, pô, Fred, você orientou um aluno de mestrado, cadê a publicação? Isso é muito grave. Uhum. Você expôs paciente a uma pesquisa, o cara foi lá e o conhecimento gerado não foi reportado. Isso é grave. Não fazer um pós-doutorado foi uma opção tua, não precisa fazer necessariamente.
Aulas, eu acho que assim, gente, você formar um professor livre docente, tá no título, pô. Essa pessoa Tá. não tem envolvimento direto com graduação e pós-graduação, isso é muito complicado. Ah, Rubens, mas eu não gosto de dar aula. Pô, então talvez não seja o que você gosta de querer fazer. Precisa se envolver, né? A gente tem, por exemplo, na USP, a neurologia ela é presente no terceiro, no quarto e no sexto ano de forma importante na graduação. Precisa se envolver, não tem jeito. E a pós-graduação também, poxa, você tem contato com residentes, que é uma pós-graduação lato sensu. E depois aula para disciplinas em doutorado e mestrado. Eu acho que isso é o mais importante, esse envolvimento. Eu acho que o pós-doc ele não é muito popular, muitas vezes as pessoas não sabem o caminho dele. Não é fácil ter supervisor, tem vários trâmites burocráticos, quem é da USP sabe. Mas eu acho que é legal o pós-doc porque pega uma pesquisa que você já meio que ia fazer e torna ela formal. Eu vou fazer um pós-doutorado, põe um título, por que não? Ele é mais curto, geralmente são 2 anos. Pode ter bolsas e o fomento para quem não tem vínculo público é extremamente atrativo, pô. Principalmente se pegar pessoas que não estão, não têm trabalho fixo em hospitais, não são CLT, elas têm a FAPESP enxerga melhor essas pessoas. E a pessoa está fazendo uma pesquisa para dar mais credibilidade lá na frente, ter feito pós-doutorado. Mas não é uma condição sine qua non para o cara fazer livre docência. Entendi. Rubens, ainda um pouco nessa linha, dando um passo para trás, e para o camarada que terminou a residência, assim, está na dúvida se faz doutorado ou não, o que você diria? Eu acho o seguinte, Anderson, a gente está numa geração, assim, hoje você tem muito conhecimento superficial, né? Então, pô, você fica lá rodando Instagram, o cara vai no Twitter, e ele tem um excesso de informações superficiais. Então, isso é uma preocupação minha com a formação médica, por exemplo, pós-residência. Será que é ali que a gente vai aprofundar? E por que eu estou te falando isso? Porque o doutorado, ele te dá a chance de você ficar muito especialista no assunto. Isso eu acho que é muito importante. Isso dá muita credibilidade quando você vai dar uma aula. Veja, a gente que trabalha com isso o dia inteiro, se você começar a falar de leucodistrofia, pô, em 2 minutos eu vou saber que você entende do assunto. Ou se você não entendeu, em 2 minutos eu vou saber que esse cara tá me enrolando. Então, o doutorado ele é uma chance para o cara que acabou a residência pegar um assunto que ele gosta e ficar muito bom nisso. Isso eu acho que é uma coisa que é muito benéfica para o resto da vida. Eu me lembro quando a gente na nossa época de residência, era o professor Milbert Scaff, era o titular da USP, ele tinha feito em neuroanemia. Isso eu acho que na época fazia 30 anos que ele fazia, mas com certeza ele dominava ainda a deficiência de B12, dando anemias, alterações neurológicas, porque quando você faz a tese, você mergulha no assunto, coisa que você não faz no teu dia a dia de forma livre. Ninguém fala, deixa eu estudar isso agora, pegar livro. Então, eu acho que isso é super legal do doutorado. A outra coisa é gerar conhecimento para as pessoas e para o mundo, porque se você publica hoje um paper no PubMed, em 2 horas um cara na China pode ler. Tem coisa mais formidável que isso, gente? Então, assim, e fora que isso te dá um título acadêmico que te possibilita a entrar dentro de um grupo forte na universidade. Então, eu só vejo o benefício de fazer doutorado. Respeito super quem opta por não fazer. Eu acho que, obviamente, você tem que, na vida, ter esse balanço. Tem gente que vai para a parte de hospitais, de visitas, ou vai fazer consultório, não vai para o meio acadêmico. Mas eu acho que se você está dentro de um hospital, pós-residência e quer ficar lá, eu acho que é fundamental para o grupo você fazer pós-graduação. E você acha que vale, mesmo para quem não quer ficar na vida acadêmica? É uma provocação, porque você falou da questão de mergulhar no conhecimento. Então... Eu acho assim, aí o cara tem que gostar muito do assunto, porque é uns 2, 3 anos que ele vai ter que se dedicar, mas se o cara quer fazer um consultório forte, ele não quer fazer academicismo, mas ele quer fazer um consultório forte, ser respeitado no meio, queira ou não, é um título que as pessoas olham. A gente sabe, pessoal, que tem pessoas que não fazem doutorado e são maravilhosas, pessoas que fazem doutorado e não são boas, veja, mas eu acho que é um estímulo para o cara continuar estudando. Então, por exemplo, você falar para mim, pô, Rubens, se você voltasse 12, 13 anos, óbvio, pô, DBS, que é o que eu trabalho, para mim seria um prazer fazer uma tese de DBS, pô, ver os pacientes, ainda mais numa idade que você geralmente, Anderson, tem menos preocupações. Por isso que eu falo para fazer um pouco depois da residência. Depois, a vida, não, lá na frente vai ser só pior, meu amigo. Sério, é engolido. Esquece, exatamente. Muito bom. Eu não sei se eu acho que os pacientes hoje em dia olham tanto titulação, mas ok, assim, com a devida vênia aí, eu tenho a impressão, infelizmente, que hoje os pacientes eles se baseiam mais aí em questões
outras, não técnicas, né? Rede social, enfim, mas é difícil você ver um paciente que te busca por conta do doutorado, né? Desculpa, Freu, mas eu acho que é assim, eu não acho que ele busca por isso, mas a pessoa que tem um awareness melhor, a pessoa que tem mais crítica, ela às vezes vê alguns profissionais, eu concordo, na internet, mas muitas vezes ela continua pesquisando a pessoa. E aí, nessa pesquisa mais individual de 3, 4, 5 pessoas, eu acho que, não acho que é isso só que pesa, mas eu acho que ali ela tenta olhar um pouco o currículo. É claro que o cara não pode fazer isso pensando no consultório, gente, mas são coisas importantes que o cara vai somando na vida. Eu costumo falar para os alunos, falo, pessoal, doutorado é chato, é difícil, mas, meu, é um título que nunca ninguém vai te tirar do resto da vida. Não vale 5 anos, só vale o resto da vida. Então, vale a pena para quem Legal. almeja. Anderson, Certo. E... vamos Não, falar desculpa, com. vai, Freire. Não, eu ia falar para a gente falar com ele agora um pouco mais aí sobre a linha de pesquisa dele, a atuação. O que que você acha, Anderson? Já. Não, antes de mergulhar nisso, eu queria que você falasse um pouco dos seus mentores, assim. E aí você já vai mergulhando no Na DBS, por que neuromodulação. que você foi para essa área, entendeu? Eu acho que uma coisa É, puxa um pouco a outra. na verdade, o desenvolvimento das escolas clínicas, ali na parte clínica, a gente teve 4 pessoas que foram fundamentais na nossa e nas gerações anteriores e subsequentes. Então, o professor Egberto, que na época incentivou muito a gente a fazer, foi sem dúvida um dos mentores que a gente carrega desde sempre. A doutora Mônica Haddad, e nessa época era legal porque era meio dividido o ambulatório, então com o Egberto a gente vinha Wilson, via Parkinson, Papaterra a gente via mais distonia, Márcia Ruba Tremor e a doutora Mônica Coreia. Isso era bem dividido no ambulatório, então, e o legal é que era uma coisa repetida toda semana lá, imagina alguns anos fazendo isso, então não tem como você falar disso no momento no HC, na nossa geração, não lembrava essas 4 pessoas. Exato. O Daniel Ciampi, que eu citei, que foi meu orientador, ele era do grupo da Dor, mas ele se aproximou da gente, inclusive do Anderson, na época que a gente estava, meu, o que, que nós vamos fazer da vida? Faz doutorado agora, fica fora. Então, foi um cara bastante presente na nossa formação. O professor Manuel Jacobson, um cara que eu tenho um respeito gigante por toda a história que ele teve na neurofuncional, ele que foi um dos caras que trouxe o DBS, popularizou ele no Brasil e tornou a USP conseguir anualmente fazer tanta cirurgia, pô, ele que foi o berço do negócio na década de 2000, mais ou menos. E, obviamente, depois, indo para fora, eu acabei indo fazer o pós-doutorado em Grenoble, a Helena Moro, que na época nem era a chefe, né, era o Paul Crack, mas depois ele acabou indo para Genebra, ela virou chefe do serviço, e até hoje a gente participa de pesquisa, inclusive tem a DBS Society, que é uma sociedade europeia, mas o hub é na França, que eu entrei por board faz 1 ano e meio, é ela que coordena, então, pô, é uma pessoa que se admira, você fala, meu, e hoje ela é presidente da EAN, que é a European Academy of Neurology. Então, assim, são pessoas que você olha e fala, pô, esses caras te espelham, né? Obviamente tem várias outras pessoas, mas, assim, pegando de grosso modo, são essas pessoas aí que inspiram. E por que o DBS? Por que a neuromodulação, vamos dizer assim? Na verdade, quando a gente começou a fazer desenvolvimento, isso é legal, porque você vê que a história, hoje a gente olha e acha que tudo é muito fácil, mas na nossa época, pouquíssimas pessoas faziam isso. E realmente, a neurologia, todo mundo fala, não tem tratamento, a neurologia o cara vai ver, não vai ter o que fazer. A gente cresceu com esse dogma. Então, na graduação, eu tento quebrar isso sempre lá nas aulas. E quando você começa a ver casos de DBS, você é jovem, acabou a residência, fez fellows, fala, meu, peraí, isso é interessante. Então, eu acho que o expand inicial que eu tenho, que hoje eu vejo algumas pessoas indo no ambulatório ter, eu tive na época, falei, meu, eu quero fazer isso daqui. Então, ele veio mesmo de admiração de ver a melhora dos pacientes com Parkinson, distonia e tremor. Eu acho que foi muito visual para mim o DBS, numa época que eu não entendia nada de rede, de fisiopatologia. E numa dessa, eu acho que casou muito o momento, Anderson, porque na vida você tem que pegar umas ondas, né? Essa onda estava começando. Depois que a onda já está aqui, gente, você fala, pô, agora eu quero... Ô, Rubens, eu quero fazer um doutorado de DBS ST. Eu vou falar, meu amigo, é legal, mas tem que ter feito há 20 anos. Vocês entendem? Então, você precisa agora entrar em outra moda. Na época, não. Na época se falava pouco DBS e sintoma motor, falando um pouco, e começou a falar de não motor. Qual que é o efeito DBS em sintoma não motor? Então, veja como na vida as coisas casam. E nisso está o Ciampi falando de dor aqui no grupo dele. Até que um dia você cruza no café,
e fala, peraí, DBS para Parkinson, mas tem uns pacientes que melhoram a dor, esse cara estuda a dor, e se a gente estudasse isso? Mas é coisa de café. E ninguém, vamos ver na literatura? 2, 3 estudos retrospectivos. Falamos, é isso, mas vamos fazer, prospectivo. Então, assim, eu acho que os estudos, eles é timely, porque se você demora um ano para a gente fazer aquele estudo, tinha um grupo francês que depois começou a fazer. E essa é a diferença, às vezes, você publicar na Neurology e numa revista menor. Então, é timing. E aí eu me encantei pela terapia e eu comecei a estudar muito isso, junto com Parkinson, tremor e tal. É claro que a parte clínica é muito enraizada na gente, porque a gente gosta de semiologia. Mas o DBS eu me encantei. E na época, poucas pessoas no Brasil faziam. Você lembra? Neurologista dava conta na mão. Eu falei, pô, peraí, é um mercado bom, eu adoro, vou fazer isso no HC, porque nenhum neurologista estava forte fazendo isso no grupo. Então acho que foi um momento. Não sei se você já leu aquele livro Outliers. Você que gosta de ler livro. Na vida, às vezes, as coisas dão certo porque elas se encaixam. Vai um pouco de momento e um pouco de sorte. Eu acho que foi isso para mim, porque eu consegui crescer numa área, numa época que pouca gente fazia isso. E aí, num congresso no Brasil, no Coffee Break, eu encontrei ele namoro e pegando lá o pão de queijo, o croissant, eu falei, professora, eu queria um dia visitar a Grenoble, pô, o DBS começou lá e eu estou terminando meu doutorado aqui. Não, vai lá, então, daqui 3 meses você aparece lá só para ver como é que é. E eu fui. E aí eu fiquei lá uns 3, 4 dias, pô, falei, meu, já pensou? Eu vir aqui no PERS, DBS, já começa aquelas coisas. Ela falou, vem fazer então um pós-doutorado, termina o doutorado, aprende francês e vem para cá. Então as coisas foram encaixando, né? Na época não era casado, não tinha filhos, quer dizer, obviamente muito mais fácil sair. Então aí foi tudo meio que dando certo, meio lembrando desse livro, as coisas encaixando. E aí eu não parei mais, porque a DBS começou a crescer, aí eu voltei, eu virei chefe do DBS no HC em 2016, e a coisa aluno, linha de pesquisa, e a coisa fluiu, Anderson, porque você começa a formar muita gente que gosta também do negócio. Se for só você ser apaixonado por alguma coisa, não ia dar certo. Então, você vai montando um grupo e a coisa fluiu. Muito bom. Diria Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Né? Exatamente. Sonho que se sonha junto e vira realidade. Bem legal. Que congresso que foi esse que você encontrou, Helena Moro? Era um evento de DBS, se não me engano foi da Abbott. Foi aqui em São Paulo mesmo, esses eventos pequenos, mas ela veio dar uma aula, me lembro até hoje, ela estava discutindo uns casos lá, pô, isso aí não é isso, não, que vocês estão falando, já era daquele jeito italiano, já está errado o que vocês estão falando. Eu não sabia nada, eu falei, pelo amor de Deus, essa mulher é muito brava, mas deixa eu falar com ela ali. Porque na época alguém falou, não, pode conversar lá com ela e tal, e ela foi super solista, assim, foi muito legal. Quando eu fiquei lá, teve outras pessoas de outros países que também fizeram o fellow lá, foi e ali eu fiquei 8 meses lá, mas pô, é o suficiente para você amarrar um laço para muitos anos na frente. Entendeu? Isso foi legal. Legal, Rubens, que você hoje faz isso, né? Hoje você foi, né, foi apadrinhado, vamos dizer assim, e hoje você já orientou vários alunos, vários médicos, e hoje você expande esse conhecimento para as outras pessoas. Então você se tornou o projetor, né, de conhecimento. E com isso, né, dentro dessa linha de neuromodulação aí que você atua, e que é bem reconhecido dentro dessa área, tem coisa nova que apareceu aí, né? Como, por exemplo, o Raifusa. Aí você quer falar um pouco sobre isso também? Não? Eu É, acho que é uma inovação que você trouxe agora para São Paulo, né? Você está operando esse aparelho. Conta para a gente um pouco aí sobre vou isso. falar, mas só para filosofar um pouco. Então, só para as pessoas entenderem, é o seguinte: o meio meu de neuromodulação ele é um meio que eu vejo as coisas que já aconteceram. Então, por exemplo, vocês que estudam genética. Genética talvez seja o início de muitas doenças. O que eu vejo é o paciente com o circuito já disfuncional. Então, antigamente a gente falava muito de a amígdala é a região para emoção, né? O núcleo accumbens é para motivação, a área de Broca é a linguagem. Para a gente não é bem assim, porque você não tem uma área sozinho, nesses hubs. É uma conexão entre eles, o neurônio ele conversa com o outro. E se você tem sincronismo, eu tenho flui, por exemplo, a linguagem, e se eu tenho um desbalanço, a assinatura não está tão boa, eletrofisiológica, esse cara tem, por exemplo, uma afasia. Então, quando você começa a trabalhar com redes, você começa a entender várias doenças neurológicas, por exemplo, as distonias. Se pegar um DY1, quer dizer, a pessoa tem uma baita contração muscular, a ressonância é completamente normal. Pô.
Mas o noise eletrofisiológico desses pacientes é gigante no GPI, por exemplo. Você pegar Parkinson, ressonância é normal. Entra no STM desse cara. A atividade do cara está extremamente errática. Então, assim, quando você começa a estudar isso aqui, é que entra a neuromodulação. A neuromodulação ela vai tentar, através da atividade elétrica, balancear. Você imagina você está no estádio de futebol, quer dizer, se um torcedor fizer cantar um hino, um outro hino, não vai ecoar, você não vai entender nada se você estiver no meio do campo, mas eu preciso de um sincronismo. Isso precisa ser uma coisa fluida. E no cérebro é assim que a gente entende. E aí começaram a separar algumas redes importantes, por exemplo, para a linguagem, para o movimento, para as emoções, para insights inteligentes. E nisso entra a neuromodulação. Seja profunda, então eu vou com um eletrodo e modulo uma região disfuncional no hipocampo, no fornix, no STN, ou superficial, eu vou no córtex. Então, quando você pensa em neuromodulação, você vai tentar melhorar esse imbalance. O problema é que ninguém sabia a frequência, o disparo, a corrente na década de 90, quando começou isso forte. Ó, tudo bem, tá alterada essa rede, mas o que eu faço? E o legal da neuromodulação é que foi muito empírico o negócio, testando frequência, local de estimulação, até que a coisa foi se desenhando em 35 anos. Hoje, neuromodulação na era moderna, vamos pegar início de 90. Hoje se conhece muito o que está alterado e, obviamente, a partir disso você consegue melhorar a rede. Tudo é uma questão de melhorar a assinatura eletrofisiológica. Dentro disso, como eu tenho no VIN, né, no tálamo, um excesso de atividade, que é o curto-circuito, que é o tremor essencial, os caras viram que quem tinha AVC dessa região melhorava muito o tremor. Então, obviamente, muito do que a gente sabe desse circuito foi lesional, né? Quem conhece os estudos de Harvard, do Centro de Neuromodulação de Harvard, eles trabalham muito com lesão. Pô, o cara lesou lá, ele teve uma coreia. Essa região faz parte do circuito coreico. Não é no STN. Não é só STN que dá coreia, você tem lesões vasculares em outros lugares. É rede, pessoal. Então, ali você começou a entender isso. E o VIN e o Raifo, que você citou, veio, obviamente, de fazer uma lesão precisa numa região que está completamente alterada, sem pegar a cápsula que está lateral ao VIN e, obviamente, o leminisco que está posterior. Então, tem que ser uma lesão bem precisa. E o Raifo, ele trouxe essa precisão maior do que a lesão por radiofrequência. Quem não sabe, por radiofrequência você faz uma trepanação, coloca um eletrodo e lesa com alta frequência. Só que eu não estou enxergando muito. Eu estou vendo se melhorou ou não, mas eu não estou enxergando a estrutura. O Raifo não. O Raifo a gente faz uma lesão térmica olhando a ressonância. É real time, porque eu vou esquentando, eu vou vendo o negócio esquentar antes de lesar. E aí ele veio para o Brasil ano passado, já foram feitos 20 e poucos casos, e obviamente é uma coisa que vem, eu diria que para tremor essencial refratário, ele já está quase ganhando DBS. Se pegar nos Estados Unidos, as estatísticas já tem mais casos de Raifo lá do que DBS para tremor essencial. Então é uma terapia espetacular para ajustar circuito, ele nada mais faz do que isso. Legal. Rubens, já aproveitando o ensejo, fala um pouco de TMS para a gente aí também, o que você estuda de TMS, como é que funciona. A gente tem um público que também é leigo, não só um público médico que assiste, acho que seria interessante você dar esses conceitos para a gente também. Se você faz parte do conceito que você tem nas doenças ou genéticas ou neurodegenerativas, você tem uma disfunção global de alguns circuitos, eu posso agir neles no centro deles, e geralmente esse centro é no meio do cérebro. E ali é difícil com uma modulação periférica chegar. Ali eu preciso muitas vezes fazer uma trepanação e colocar um eletrodo, que é o DBS, estimulação profunda. A outra alternativa é eu fazer uma estimulação periférica. Às vezes eu dou exemplo, por exemplo, está na França, tem o Arco do Triunfo, que é aquela região em Paris que conflui um monte de via. Ali é mais ou menos o DBS. O TMS não dá para colocar, não é o Arco do Triunfo. O TMS é a periferia de Paris. Mas, a hora que você estimula, você pega umas ruas, um bairro. Porque eu costumo falar para o paciente assim, imagina uma cidade à noite, você tá lá em cima, no helicóptero, você enxerga as luzes, né? As doenças, no geral, algumas luzes vão estar mais fracas, mais apagadas. Eu preciso jogar eletricidade lá. A vantagem é que o DBS eu consigo, de uma energia central, espalhar bastante energia pela cidade. O TMS eu tenho que pegar uns bairros. Por isso que hoje em dia TMS eu consigo fazer às vezes mais de um local. Por exemplo, tremor essencial, a gente tem feito cerebelo e SMA, que era motor experimental, para eu potencializar. Bom, de vez eu pegar um bairro só, deixa eu pegar 2 bairros. E para o centro é difícil, embora tem saído algumas pesquisas com
uma onda que faz uma interferência profunda, inclusive no JAMA, que você consegue fazer essa estimulação profunda superficial, chama. Então eu coloco uma bobina aqui, uma aqui, e elas convergem uma onda lá para o STM. Tá isso em estudo ainda, mas é uma coisa que vai surgir lá na frente. Mas só para quem não conhece, então, o TMS é uma forma de modular a periferia. Rubens funciona para muitas doenças, funciona para depressão, é classe de evidência 1A, para dor se usa muito no mundo todo também, para algumas doenças psiquiátricas também, para na neurologia a gente usa para distonia, tremor essencial, Parkinson, já com nível de evidência B, mas muitas vezes é um tratamento complementar interessante junto à fisioterapia. Então eu sou um entusiasta de neuromodulação, seja invasiva, seja não invasiva. Legal. Maravilha. E, bom, deixa eu aproveitar o Rubens mais um pouco aí. E assim, falar sobre o futuro é sempre desafiador, mas como é que você enxerga assim o futuro da neuromodulação? O que Para onde vai? acontece é assim, Anderson, o que acontece é uma coisa que a gente chama de brain state, que é, pô, como é que é o estado cerebral? Quer dizer, agora como é que tá os teus neurônios disparando? Então, por exemplo, dependendo do que a gente está fazendo, você tem um estado de despolarização ou de conversa neuronal diferente. Então, se você, por exemplo, estiver num quarto escuro e eu te falar que tem um prego no chão, você vai andar nesse quarto de uma forma diferente, porque você não vai querer pisar, por exemplo, do prego. Então, o teu estado cerebral muda a hora que você entra nesse quarto. Rubens, por que você está falando isso? Porque hoje a neuromodulação ela é aberta. Tudo que a gente faz sem conhecer direito o brain state. Eu faço um TMS, um DBS, mas eu não estou lendo o que está acontecendo. Então eu estou te dando um remédio para pressão, só que eu não estou medindo a pressão até você voltar aqui, tá bom? Toma aqui o captopril, volta aqui daqui a 3 meses. Doutor, eu não vou medir a pressão, não. Você chegando aqui, eu vejo como é que você está. Então, hoje a neuromodulação ela é muito aberta. Só que quanto mais eu entender o estado cerebral, mais eu consigo personalizar ela. E entender estado cerebral é, com muitas vezes, imagens funcionais, EEG ou LFP. LFP é tipo um EEG do interior do cérebro. Então, eu acho que o futuro aqui da neuromodulação é você ter aparelhos que conseguem dar um feedback do que está acontecendo para eu modular. Então, o cara pôs um DBS para depressão. Se ele está super bem e feliz, eu tenho um sinal eletrofisiológico que fala isso. E aí, às vezes, eu diminuo um pouco a estimulação, para o cara não ficar high. Se ele está entrando num polo distímico, opa, aumenta aqui. Mas para saber isso, eu preciso saber qual que é a assinatura da felicidade no cérebro, tá certo? E por aí vai. Então, o futuro da neuromodulação, tanto invasiva quanto não invasiva, é a gente estudar isso. Claro que a gente já tem dados disso, quem acompanha sabe, por exemplo, a gente tem algumas ondas, frequências já bem estabelecidas para determinadas doenças. Por exemplo, córtex pré-frontal, você tem várias diferentes ondas para doenças, por exemplo, como toque. Você tem no núcleo subtalâmico, no GPI, no córtex motor, principalmente um acoplamento de beta, que a gente sabe que está associado a parkinsonismo. E quanto mais a inteligência artificial, a interface cérebro-máquina trabalha, mais eu consigo agir. Então, eu ensino uma máquina o que está acontecendo e ela faz o input daquela ação. Então, por exemplo, se o cara levanta o braço, eu sei que ele levantou o braço, eu ligo o DBS porque ele tem tremor essencial. Mas se o cara está vendo Netflix, por que eu preciso deixar 3 mA 130 se ele está com o braço parado? Então, inclusive, esse é um paper da Movement Disorders, quer dizer, como que eu vou saber que ele levantou o braço? Eu ensino a máquina que quando ele levantar o braço, esse neurônio vai despolarizar, tá bom? Ah, Rubens, faz isso mais 15 vezes para provar. Aí você faz isso, ela aprende. Opa, quando esse neurônio despolariza, ele levantou o braço. Isso é machine learning, isso é interface cérebro-máquina, é para aqui que a gente vai. Óbvio, isso aqui tem um baita investimento em tecnologia, mas tem grandes grupos em Stanford, nos Estados Unidos, eu até tive a oportunidade de ir lá visitar. É um dos lugares que eles estão fazendo bastante isso. Então, eu vejo o futuro com input. E esse input pode ser, inclusive, periférico, né? O cara tem freezing, eu não preciso, às vezes, ter algo dentro do cérebro dele, mas eu tenho algum sensor periférico que fala, opa, o cara está travando, aumenta a energia ou reduz a frequência, porque geralmente redução de frequência melhora a freezing. Então, é por aí o negócio, Anderson. Vai demorar? Vai. Mas já tem coisa sendo feita, inclusive alguns papers saindo aí de closed loop. É bom a gente falar sobre isso, porque daqui a uns 10 anos a gente revisita esse vídeo e vê como é que foi a evolução, não é? Então, você acha que, assim, numa perspectiva realista, existem várias empresas já estudando isso, né? Citar uma delas, a Neuralink aí do Elon Musk, existem outras, né? Mas
Você acha que num futuro não tão distante, talvez exista uma máquina que, por machine learning, consiga reconhecer padrões de frequência de funcionamento É isso. neuronal e ajuste individualmente para aquela pessoa, é isso. Tanto é que saiu no New England 2 estudos. Um com ela, quer dizer, essa pessoa com ela tinha perdido uma motricidade ocular extrínseca. Só que aí você vai falar, pô, como é que eu sei se ela quer comer um bolo ou se ela quer comer um sorvete? Então, a hora que ela pensa no joguinho que está indo para a direita, o mouse, ela pensou foi para a direita, ela está com geralmente você põe subdural, né? Uhum. Então a pessoa ela começa a ir para a direita no joguinho, para direita no joguinho, a máquina falou, bom, ela quer ir para a direita. E aí o cara pegou um teclado e ela ia para a direita e parava. Então ela está na letra S. Ela ia para baixo, parava. O, R, sorvete. Então esse foi o estudo do New England para a esclerose lateral amiotrófica. Então isso já está sendo feito. O problema é que você precisa fazer isso em larga escala, mas é uma coisa que vai vir forte para lesado medular, doenças degenerativas e, obviamente, doenças nossas, aí, Parkinson, entre outras aí. Legal. Uhum. Anderson, provoca ele mais um pouco aí, Anderson. É. Não, e aí, agora voltando um pouco para a sua carreira, duas, não, três perguntas. Uma um pouco de brincadeira aqui. Qual que é a sua estrutura neuroanatômica preferida? Eu já te perguntei isso outra vez, mas eu não lembro a resposta. Olha, Você tem muitos alvos que você gosta no cérebro, que eu sei, mas qual que é o preferido? Uma só que pode. E justifica, né? E justifica. Ah, olha, por tudo que eu falei, acho que aqui hoje, seria injusto o núcleo subtalâmico eu não falar dele. E o motivo é muito simples. Talvez ele é uma das regiões que mais recebe fibras do cérebro nosso. Pra você ter uma ideia, o STN tem aí, nós vamos pegar em termos de milímetro, ele tem uns 10 por 3 por 3, né? Um núcleo pequeno, parece uma azeitona um pouco menor, mas ele recebe fibras da região frontal e pré-frontal de forma absurda, inclusive a via hiperdireta. Pô, pra você ter uma ideia, passa por ele a hiperdireta e a indireta, tá certo? Ele é um núcleo extremamente do freio nosso. Então, ele participa da tomada de decisão. Então, por exemplo, se eu falar para você, se você prefere passar as próximas férias em Paris ou em Roma, você, para tomar essa decisão, o STN participou, porque ele que faz você falar, não, peraí, eu acabei de ir para Paris, ou agora eu quero ir para Roma. Se você não tem ele bem afiado, você vai tomar decisões impulsivas na tua vida. Então, isso, para o ser humano racional, isso foi fundamental, tomar decisão. E a outra parte que ele participa é da parte motora. Então, ele que faz o nosso freio. Então, se você está dirigindo um carro, passa uma senhora na tua frente, você precisa frear esse carro, sem dúvida o teu ST não participou. Então, é um núcleo extremamente estratégico, ele é pequeno, mas tem uma função gigante e é o nosso alvo preferido. Seria injusto eu não escolhê-lo. Boa. maravilha. A outra pergunta é, ao longo da sua carreira acadêmica, assim, algum momento ou alguns momentos que você diria assim, eureka, assim, esse que você vibrou, uma coisa que você lembra muito bem, assim, e te marcou, assim, positivamente. A parte acadêmica, olha, eu acho que assim as coisas pegando talvez uns estudos recentes, assim o que eu mais me entusiasmei foi com a gente estuda muito marcha lá na HC, então talvez algumas terapias para melhorar freezing, eu gosto muito. Eu citei aqui um pouco de forma subliminar o que um pesquisador chama Carl Friston. Ele é um cara lá da UCL em Londres, ele estuda uma coisa que chama energia livre. Vocês começaram a pesquisar uma viagem, mas quando você começa a olhar freezing no Parkinson, eu comecei a falar, pô, tem tudo a ver o que esse cara fala, né? Ele estuda cérebros de pessoas, mas também de animais, e ele estuda muito o estado que você prepara para uma determinada ação. Até falei do quarto escuro com prego. E a gente começou a ver freezing no HC e tentar melhorar um pouco esse estado com estimulação medular. E os resultados iniciais foram muito legais. E a gente tem uma linha de pesquisa hoje muito sólida nisso. Não foi um momento eureka em si, mas foi um período de muito entusiasmo nosso. A gente tentar terapias que possam atenuar o grau de disability desses pacientes com Parkinson. Acho que a nossa linha lá, Anderson, é muito focada em terapia. E são esses momentos que você fala, pô, isso aqui funciona, hein? Que você fala, meu, é isso que vale a pena. Então, esse acho que foi um dos momentos que mais me marcaram aí, foi esse estudo nosso de freezing. E grandes decepções, ou grandes momentos assim, fala, poxa, que perda de tempo, ainda na área Não, acadêmica. olha, assim, eu vou ser bem,
se você falar, pô, Rubens, fala uma coisa que você falava, meu, como você tá perdendo tempo? Vou ser bem sincero com você. Quando eu decidi ir para a França, eu fiquei 2 anos e meio. Eu me lembro que eu fazia aliança francesa 3 horas por dia, das 7 às 10. Ave Maria. Por mais de um ano. E depois eu fui fazer aula particular com uma professora francesa que morava na Rua Paris, em Perdizes. E eu perdi um baita tempo fazendo isso. Na época eu falava, cara, não inventa. Por que você não foi estudar no país inglês? Então, assim, claro que passado agora 10 anos, você fala, meu, óbvio que valeu a pena. Mas na época eu falei, meu, eu perdi muito tempo com isso. Agora, uma coisa, Anderson, que eu estava escutando um podcast ontem, do Nir Lipman. Esse cara é lá de Toronto, da Sunnybrook. Ele é um dos papas de Hive e tem um podcast de ultrassom. E o cara tá falando uma coisa que tem todo sentido, assim, como que é difícil você realmente aprovar e conseguir fazer estudos, né? E no Brasil não é diferente. Então, assim, a gente perde hoje muito tempo realmente com a regulação das coisas, é tudo muito moroso. Você manda para uma aprovação, às vezes uma agência demora um ano e pouco. Eu acho que isso é uma barreira. E quando você reclama do Brasil, você vai ver no Canadá, o cara tá falando que é muito difícil. Então, assim, a gente faz muita pesquisa, o Freu fazendo um monte de coisa na genética, mas é muito difícil ainda fazer pesquisa num ambiente que você também tem que trabalhar, você tem que cuidar de filho, você tem que fazer esporte, e além de tudo, você tem que produzir. Tem que se organizar demais, tem que ter pessoas que te ajudam, senão não dá certo. Não que é um tempo perdido, mas convenhamos, a gente às vezes poderia estar dispensando ou pondo energia mais numa ideia, mas às vezes eu ponho tempo e energia muita coisa burocrática ainda. Eu acho que isso poderia ser melhor no nosso meio. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um método de gerenciamento de tempo chamado Bullet Journal. Já ouviram falando? Ó, ensina Acho aí que pra depois, gente. depois a gente pode fazer um podcast sobre isso, Anderson. É bem interessante. É um método muito legal e eu não sei se existe estudo sobre isso, mas que na prática funciona muito. É um método de gerenciamento de tempo. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Seria bem interessante. Porque essa é uma grande dificuldade de todos nós, né, Rubens? Conseguir gerir o seu tempo para conseguir ser pai, conseguir cuidar da tua saúde, conseguir ganhar o seu dinheiro para pagar suas contas, conseguir fazer a produção científica, conseguir ensinar. E realmente parece que o dia precisa ter 40 horas, não 24, para a gente conseguir fazer tudo isso, né? Então, existem métodos para a gente tentar gerenciar tempo e esse é um dos métodos que eu acho que é bem interessante. Depois a gente vai falar sobre isso. Não, muito legal. E, bom, Freua, tem mais alguma pergunta? Não, eu tô, cara, a minha alegria de estar aqui é enorme, porque assim, os dois professores titulares da minha banca de doutorado, o- eu sou aqui a formiguinha que chegou aqui, os caras contemporâneos, próximo da faixa etária, mas com carreiras meteóricas, assim, grandes. O Anderson já rasguei toda a seda para ele da última vez, mas o Rubens é um grande exemplo de atuação, né? Um cara que teve, como eu falei, não estou puxando o saco, não, viu? O Rubens é real, tá? Uma carreira meteórica e eu acho que você é realmente assim um exemplo para pessoas jovens de como você deve investir em carreira acadêmica e você, cara, você é um trator, você vai levando e você é uma pessoa ultra respeitada hoje no mundo. Eu falo sem nenhum tipo de demagogia. O Anderson está aqui para confirmar o que eu estou falando. Eu acho que uma das poucas pessoas que tem a projeção, né, brasileira, o neurologista brasileiro que tem a projeção que tem internacionalmente é você em relação a isso. E, cara, para mim é uma alegria ter te recebido. Eu fico honrado com a tua presença e eu não tenho, realmente assim, fogem palavras e adjetivos, viu? Acho que é isso, Anderson. Verdade. Não, é que a gente poderia ficar aqui, eu acho que horas a fio, né? Mas e até lembrar de alguns casos da residência, mas eu acho que melhor não, né? Se não vai prolongar, mas o Mas pessoal não vai, vai não vai. prolongar muito. Mas assim, mas eu acho que só para terminar, Rubens, assim, duas questões finais assim. Uma, queria que você deixasse uma dica cultural aí para gente. Pode ser qualquer coisa que tenha lhe chamado a atenção nos últimos tempos, filme, livro, série, partida de tênis. Eu acho que vai chamar pouca atenção, né? Embora eu goste também. Aí a gente tem que marcar uma partida, inclusive, quando eu for a São Paulo, quando você vier aqui. E te perguntar se tem algo mais que você queira contar aí para gente que a gente não perguntou, que
você acha interessante passar, contar da sua experiência aí, porque... Não, e só complementando os elogios aqui, o Rubens é também uma pessoa extremamente agregadora, né? Porque, assim, o cara que chega no patamar que ele chegou, com a idade que chegou, né? Ele pode chegar aqui com o nariz em pé, mas não, cara, você conversa com o Rubens assim, ele recebe todo mundo e tal, e é um cara que todo mundo quer estar perto, todo mundo quer ter perto, então, assim, realmente assina embaixo em tudo que o Freua falou, e se for para ficar elogiando o Rubens aqui, a gente não acaba o podcast hoje. não. Mas, Então, desculpa, voltando para as duas ó, perguntas que eu te fiz. então, primeiro agradecer vocês dois pelas palavras. Estamos sempre aí tentando crescer. Tem que ser. Meu pai falava que a humildade que abre as portas, então a gente não pode achar que temos que trabalhar e o nosso foco sempre é estar formar time, isso que importa. Então, eu acho que isso é importante. Eu vou pegar a tua segunda parte que você falou você falou sobre dicas para jovens, foi isso, André? A segunda parte, não a da cultura, a segunda. Sim. Não, assim, o começo sempre é difícil. Eu vejo às vezes as pessoas demorando tanto para fazer o primeiro artigo, o cara fala, meu, isso aqui vai ser... Mas assim, passar um estímulo é difícil mesmo, vai perder tempo, aspas, mas é muito gratificante você fazer a carreira acadêmica. Eu acho que vale muito a pena. Então, o jovem que está começando, não desista, tenha bons mentores, se rodeie de pessoas que querem ver você crescer. E sobre dicas culturais, sem dúvida, uma que eu falaria foi você que me deu, que é Noites Gregas, é um podcast muito bom, pessoal, de mitologia grega, é sensacional. O professor Moreno, se não me engano, é do Rio Grande do Sul. Exato. Então, eu moro na Zona Sul e trabalho aqui no HC. Então, assim, eu fico aí todo dia pelo menos uns 50 minutos. Então, para você sair do meio neurológico e aprofundar em mitologia é muito bom, porque o cara é excelente, ele é um storytelling fantástico. Você fala, pô, assunto árido, meu, o cara é 10. Então, essa é uma coisa legal. Tem um livro do Berghain, que é um cara que escreveu a Stanley, chama The Hidden Side of Basal Ganglia, que é um espetáculo. Eu li recentemente ele, acho que é É claro que nós estamos no meio médico, mas ele sai um pouco disso, ele dá exemplos do dia a dia, do cotidiano, acho que é uma coisa bem legal. H.G. Bergman, não? H.G. Bergman. Eu li esse. H.G. Bergman, ele que descobriu que o STN era disfuncional, em 92. Eu acho que, assim, de coisas recentes que eu lembro, são essas as mais legais. Para não também. Legal. Esse livro é legal que ele coloca no início a citação da propaganda que o Ernest Shackleton fez para convocar pessoas. Ernest Shackleton foi um explorador e tal, britânico, e que foi explorar a Antártica e teve uma expedição lá do Endurance que ficou preso na geleira, né? Então, assim, ele procurava pessoas destemidas, que qualquer retorno seria incerto, né? E aí ele falou assim, quem vai estudar neuromodulação tem que estar com esse espírito aqui, né? É muito legal essa dica. Esse cara é genial. Então é isso, acho que são esse caminho aí, gente. Mesclar um pouco medicina com algumas coisas culturais, vale a pena, sim. Muito bom. Só antes de finalizar propriamente, eu queria falar que o Rubens ele tem um curso de DBS que está excelente. Acho que isso era uma deficiência na minha formação, no meu conhecimento. Eu acho que depois também é assunto para outro podcast, mas acho que DBS é um hot topic para condições neurogenéticas. Já te falei isso, né, Rubens, algumas vezes. Já. E eu queria saber se o Rubens topa fazer um cupom para a gente, um 5%, frontalizado 5. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pô, que é isso? Para você e pro Anderson, na verdade não sou eu que mando nisso, mas para vocês é no mínimo 30%. Não, senão você vai ter coloca um cupom para a gente, eu vou deixar o link do curso. Dois aqui. Eu vou deixar o link do curso do DBS do Rubens aqui embaixo na descrição e vou deixar o cupom lá também, frontalizados alguma coisa. Aí o Rubens dá um desconto para quem acessar o curso pelo Frontalizados. Pode ser, Rubens? Pode. Não, só aproveitando que você falou disso, eu queria falar também que esse ano vai ter o Congresso Brasileiro desse momento. Vai ser o primeiro congresso, de fato, desse momento brasileiro. Em abril, convidar todos, vai ser aqui em São Paulo. Vai ser uma honra ter vocês lá. Eu tive a honra de ser convidado pelo Rubens para dar uma aula. O doutor Anderson também para moderar uma banca no meio de dois titãs da neurologia, dois deuses gregos da neuroradiologia, né? Falar em Grécia. Essa eu quero ver.
Então é Legal, isso, gente. pessoal. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Rubens. Obrigado, Anderson. Pessoal, a gente vai ficando por Obrigado, aqui. Rubens. Se vocês gostaram aí, Boa. curte aí, compartilha pra gente para aumentar aí a visibilidade do nosso canal e obrigado mais uma vez para todo mundo. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.